Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor, passando por aqui, Nivaldo Abreu, mais uma vez aqui pela Rádio Resgate, para falar de algo que entristece o nosso coração, que estão passando os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, mas eu queria falar especificamente do contraste entre os rios, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. E eu quero começar falando, é lógico, por essa catástrofe no Rio Grande do Sul, né? As cenas são muito horríveis. Eu não vou passar nenhuma cena aqui, porque eu não quero levar ninguém, né? Eu não quero trabalhar a emoção das pessoas, mas quero trabalhar a racionalidade de cada um, né? E é triste ver o que está passando esse povo lá no Rio Grande do Sul. E interessante dizer que exatamente, queridos, 83 anos atrás, ali em Porto Alegre, nesse mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo local, houve a mesma tragédia. Eu estava até aqui com as notícias do diário daquela época, que mostrava aqui, inclusive, uma tabela da cheia do mesmo rio. No dia 2 de maio, o rio foi para 2,99. No dia 3 de maio daquela época, o rio foi para 3,25. No dia 4 de maio, 3,90. No dia 5 de maio, 4,13. E no dia 8 de maio, 4,76. Isso no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo dia, há 83 anos atrás, ou seja, em 1941, essa tragédia já tinha acontecido lá em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. E o que está me chamando a atenção hoje, querido, é que a gente ainda não se deu conta da gravidade disso, né? Eu penso que não. Porque o que me chama a atenção é ver a insensibilidade do ser humano. Você sabia que tem caminhões, né, que partiram para o Rio Grande do Sul com água, alimentos, roupa e que estão parados nos postos de Receita Federal porque está sendo exigido nota fiscal. Gente, olha o absurdo que é isso. Como é que você vai pegar um caminhão de doação e levar nota fiscal, né, e os caminhões não conseguem chegar para doar água para crianças que estão necessitadas? Olha a insensibilidade desse governo, desse país. Olha o absurdo que é. Você parou para pensar o que é isso? Você mandar um caminhão e esse caminhão ficar retido com alimento e água que as pessoas tanto precisam e agasalho na Receita porque não tem nota fiscal, porque precisa arrecadar. Olha o absurdo de tudo isso. Ontem, por exemplo, vários canoeiros, pessoal dos bombeiros, né? Motoqueiros, pessoal que trabalha com jet skis, canoeiros, todos trabalhando, né? E salvando muitas pessoas. Aí chega o exército e proíbe todo mundo de fazer esse salvamento. Tinha que fazer um cadastro. Gente, tinha pessoas e crianças em cima de casa esperando o salvamento. Aí o exército chega e vai pedir que cada um faça cadastro. As lanchas lá à disposição, os jet ski à disposição, não puderam sair de volta para ir buscar mais pessoas porque o exército proibiu, porque tinha que fazer um cadastro. Olha o absurdo que é isso. Olha o absurdo, né? Eu estava vendo alguns relatos aqui, um rapaz contando que ele disse, olha, eu parei porque ele estava com as crianças que ele havia salvo no barco e uma das crianças pediu para juntar uma bonequinha que estava boiando. E quando ele foi juntar essa bonequinha, gente, pasmem, não era uma boneca, era um bebê recém-nascido morto boiando. Esse cara, ele entrou numa crise e entregou essas crianças lá no poço e parou de fazer resgate porque ele entrou numa crise profunda. E eu imagino a situação que é de quem está vivendo lá, né? Eu imagino. Então, o que me chama a atenção é que a iniciativa privada tem investido, né? Luciano Hang tem mandado, o próprio Neymar mandou vários helicópteros para lá, mandou uma grande quantia em dinheiro para ajudar, e aí o governo fica impedindo. Mas quando eu falo do contraste de tudo isso, é que aí você vem para o Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro, cara, você consegue ver um culto a deuses, que não foi um show da Madonna, foi um culto, né, a Asmodeu, que é o deus da promiscuidade, né? Aí você vê um culto a Astarote, deus das divindades, né, que estavam lá, né? Você encontra ali, né, deuses como Leviatã, o deus do poder, do orgulho, né?
tantas coisas que foram feitas, não sei se você percebe, né? Eu não assisti porque aqui em casa eu não ligo televisão já faz algum tempo, principalmente a Globo, que é palco e é altar de todas essas coisas, né? E eu inclusive, sou contrário a quem prega a palavra ficar assistindo isso, porque eu não vou dar palco para o inimigo. Mas você sabe que o governo investiu ali 20 milhões naquele show da Madonna. O total entre o governo, Banco Itaú, que é um dos que também defende uma série dessas coisas aí, principalmente da agenda LGBT, essas coisas todas, né? Eu sei que a própria Madonna investiu porque é uma agenda que ela queria cumprir, né? Dessa promiscuidade. Total foram 60 milhões. Agora você vê o contraste. E aí eles botaram lá milhões de pessoas para assistir esse show, enquanto que o Rio Grande do Sul, necessitando de dinheiro, necessitando de ajuda, passando por uma... Gente, será que não dava para você mudar essa data? Porque o que me chama a atenção é que não é num outro país que isso está acontecendo, é no teu país. É aqui. É aqui na nossa região. Aí pergunto para o governo o que ele achava, ele disse o seguinte: eu estou torcendo para o Grêmio e para o Internacional. Olha, às vezes não dá nem para você acreditar se não fosse o vídeo, a cena, né? Então, olha só o que a gente está vivendo. Gente, a gente está vivendo um tempo de uma frieza espiritual tão grande, né? Porque a palavra já falava a respeito disso, né? A palavra já falava muito a respeito disso. Se você for ler, né, palavra de Deus, você vai encontrar isso muito bem claro para nós, né? Você vai ler vários textos lá, você vai ler Coríntios, você vai ler João, né? Romanos, enfim, que vai falar sobre isso, sobre aquilo que está acontecendo hoje, aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E eu, inclusive, quero falar aqui que eu queria ver mais igrejas com as portas abertas, convocando o povo para a oração. Mas o interessante, queridos, que eu percebo, sabe? O interessante que eu percebo é essa questão da oração nos dias de hoje, né? As pessoas não querem orar. Essa que é a realidade. E por que não querem orar? Porque se você for fazer um evento numa igreja, né? Você vê 10, 15, 20 pessoas envolvidas convocando o povo. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas você não vê essas mesmas pessoas convocando o povo para orar. Pela própria igreja, pelo próprio país, pela nação, ou por um evento como esse, uma tragédia como essa. Tragédia essa que a gente ainda não se deu conta de que eu não tenho dúvida, queridos, que isso aí vai passar dos 1.000 mortos. Quando essas águas baixarem, vocês podem ter certeza que vai passar de 1.000 mortos. A tragédia foi muito grande, sem contar a questão econômica. Rio Grande do Sul é um grande produtor e foi tudo tomado. A tragédia é maior do que a gente possa estar imaginando, né? E aí você consegue, nesse mesmo período em que está essa tragédia, levar milhares de pessoas para assistir um culto a deuses, porque não foi um show. Nós sabemos que não foi um show. Se você for querer saber, tem alguns vídeos de alguns pastores fazendo um relato ponto a ponto de cada ato do show, né? De como tudo foi planejado, esse culto, que foi um culto aos deuses. Então você vai conseguir entender. Eu não vou entrar aqui agora nesse mérito por duas razões. Eu não tenho qualificação para isso e também não é o meu caso aqui. O meu caso aqui é levar você a refletir do que está acontecendo no mundo, a frieza que o ser humano está vivendo. Eu vi uma menina rindo dessa tragédia. Eu fiquei com pena dela. Né? Eu acho que as igrejas deveriam estar com as portas abertas, montando grupos de oração por este povo, para que Deus tenha misericórdia deles e de nós. E pedir para que Deus esteja fortalecendo também aqueles que estão envolvidos já há alguns dias lá, que já estão cansados, exaustos, de andar para lá e para cá salvando pessoas, de estar pegando corpos, né, e recolhendo corpos, queridos, de crianças que morreram afogados. De pessoas que ainda estão confinadas em telhado, em sótão de casa, com medo da casa desabar. E nós fizemos o quê? Queridos, tem muita gente trabalhando. Mas eu esperava mais. Nivaldo, você está fazendo o quê? Cara, eu estou com uma tristeza enorme no meu coração.
Eu estou com uma tristeza muito grande no meu coração. Hoje eu fiz um programa aqui até meio assim, porque eu fui ver algumas cenas, tanto é que eu não tive coragem de passar nenhuma dessas cenas, que eu não quero, como eu falei para você, levar você a uma emoção, a ter pena por causa de uma cena. Não é emoção que eu estou pedindo razão, razoabilidade, gente. Pé no chão, olha o que está acontecendo. E como é que nós podemos estar vivendo assim como se nada tivesse acontecendo? Porque tem muita gente vivendo como se nada tivesse acontecendo. É hora de nós, como igreja, seja ele evangélico, seja ele católico, seja pentecostal, seja tradicional, seja o que for, estar criando grupos de oração para que Deus fortaleça aqueles que estão lá, para que Deus entre com providência, né? Naqueles que... Você já imaginou pessoas que estão lá, que desde o início dessa chuva não sabe onde estão os seus entes queridos, não sabe se está vivo, não sabe se está morto. Alguns que já estão voltando para casa, encontrando uma casa que é só lama, e outros nem a casa estão encontrando. Municípios inteiros foram devastados, desapareceram. Gente, é pior do que nós imaginamos. É muito pior. É muito pior. Então, eu percebo que há uma frieza muito grande, uma insensibilidade muito grande no coração do ser humano nesses dias. Eu clamo a você, evangélico, de modo geral, católico, que abra as portas da igreja, que vamos juntar, juntar pessoas para louvar, para adorar a Deus e orar, interceder, para que Deus venha fortalecer a este povo, para que Deus venha fortalecer o povo lá de Rio Grande do Sul, aqueles que estão envolvidos na luta por resgatar pessoas, fortalecer aqueles que perderam seus filhos, que perderam seus esposos, que perderam seu marido, que perderam seu comércio, que perderam a sua casa. Não é algo tão fácil, tão simples assim, queridos. Eles precisam das nossas orações. Talvez você não tenha ainda entendido o poder da oração. A oração muda a história de um povo. A oração muda tudo. Muitas vezes nós não conseguimos dar um passo adiante porque nós estamos fazendo baseado na força do homem. O homem luta por poder, luta por cargos, luta por uma série de coisas, mas não tem lutado pela sua própria alma, para que Deus o liberte de todas essas coisas. Nós estamos apegados a muitas coisas materiais, nós estamos apegados demais a este mundo, e esse mundo o Senhor disse que não nos pertence. Ele não nos pertence, o mundo está dominado, né? Está dominado pelo mal. Mas nós estamos aqui para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Eu preguei esses dias que nós fomos chamados com uma missão. E o que é que nós estamos fazendo com esse chamado? É hora de nós estarmos unidos e reunidos em oração, em busca, né, pela ação de Deus sobre este povo, queridos. Que não está fácil. Não está fácil. Eu, inclusive, não recomendo a você que fique buscando vídeos para assistir se você não tem aquele poder de suportar, né? Dor, de suportar tragédia e de cenas pesadas, porque tem cenas, eu estava vendo aqui cenas muito pesadas que eu não me atrevo mais a assistir, entende? Porque é muito difícil passar por o que eles estão passando. Agora, eu peço a Deus, oro a Deus, que Deus traga sensibilidade ao coração das autoridades, para que libere esses alimentos que estão sendo retidos por receita, por querer arrecadar. Tem gente fazendo política em cima dessa tragédia. Pessoas fazendo política em cima da tragédia. Isso é inadmissível, cara. Me dá uma tristeza tão grande, mas uma tristeza tão grande de ver isso que vocês não imaginam. De ver os meus irmãos morrendo e as pessoas fazendo política em cima disso. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo. Eu não consigo honestamente acreditar que as pessoas possam viver uma vida normal, com muita normalidade, como se nada tivesse acontecendo. Eu não estou dizendo que você tem que parar de viver, não. Mas há um sentimento que precisa nutrir o teu coração. O sentimento da responsabilidade de ir para o teu quarto e buscar a Deus em oração por este povo, por aqueles que estão lá. Buscar a Deus em oração para que traga sensibilidade ao coração daqueles que podem fazer alguma coisa, que são o governo dessa nação. É isso que nós precisamos ver. Quando você vê, queridos, milhares de pessoas no show, que não é show, era um culto da Madonna,
né, cultuando a deuses, no investimento de 60 milhões de reais. 60 milhões, queridos. Nessa hora, será que era hora? Será que não dava para transferir isso? Precisava fazer isso agora? Isso, cara, é uma afronta a Deus. No final do culto, ela faz aquele sinal que ela faz nos shows dela, que é o Pai de Nosso e depois aquele dedão. E tem gente assistindo isso. Milhares de pessoas foram para lá assistir isso, mas você não vê esses milhares de pessoas indo orar por este povo. Olha o contraste. Isso é terrível. Isso é terrível. Sabe, me assusta, sinceramente, queridos, me assusta. Eu estou com 70 anos de idade e me assusta saber que o ser humano está se colocando dessa forma diante da humanidade, buscando apenas poder. Aí eu quero poder disso, poder daquilo, quero cargo, quero isso, quero aquilo. Mas ninguém quer mais o Deus que te dá esse poder de sensibilidade, o Deus que te ensina a amar, que te ensina a viver no amor de Deus, né? que te ensina a olhar para o próximo com amor, com misericórdia, que foi que Jesus, aqueles que seguem a Jesus, que seguem a Deus e não conseguem olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia, alguma coisa está errada. Vocês estão servindo a algum Deus errado. Mas não é o Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia. Eu acho que está na hora de nós rever os nossos conceitos como cristão. Nós precisamos ir um pouco além. Nós precisamos abrir um pouco a nossa mente, mas abrir também o nosso coração. Não adianta nós dobrarmos o nosso joelho se o nosso coração continua de pé, continua altivo, continua em busca daquilo, né, que é palpável, que é, né, em busca de poder. Poder disso, poder daquilo, cargo disso, cargo daquilo. É isso que as pessoas estão fazendo. É isso. Que Deus te abençoe. E que Deus abençoe esse povo do Rio Grande do Sul, mas que abençoe também e abra entendimento ao povo do Rio de Janeiro. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.